Olá, meus amores. Hoje eu vou responder a página 42 e 43 do livro A Conquista de Geografia do quinto ano. Temos aí nossa raiz africana. O Brasil é um dos países com maior população negra do mundo. Isso ocorre porque a presença dos africanos no processo de formação do povo brasileiro foi muito importante. Então, por que o Brasil é um dos países com maior população negra do mundo? Aqui está a resposta, ó. Isso ocorre porque a presença dos africanos no processo de formação do povo brasileiro foi muito importante. Nós sabemos que o Brasil é composto pelo povo branco, negro e índio. Os índios já existiam aqui no Brasil, quando os portugueses, que são considerados brancos, aqui chegaram. Quando os portugueses chegaram no Brasil, encontraram os índios. E eles escravizaram os índios, porque o Brasil era um país muito rico, tinha muita riqueza. Então, com sua arma de fogo, ele conseguiu escravizar, não é? Os índios. Só que, como o Brasil tinha muita riqueza, tanto em ouro, como na vegetação, pau-brasil, cana-de-açúcar, eles viram que a mão de obra escrava dos índios era pouca. E o que foi que eles fizeram? Foram para a África e trouxeram os negros da África para também trabalhar como escravos, tá? Então, ó, existia muitos africanos no Brasil e essa influência dos africanos foi muito importante para a formação do povo brasileiro, tá? Os primeiros africanos chegaram ao Brasil ainda no século XVI. Olha quando foi que eles chegaram. Os primeiros, tá? Africanos chegaram ao Brasil ainda no século XVI. Nessa época, eles eram trazidos a forças de suas terras e escravizados. Então, eles vieram lá da África porque queriam, não. Eles vieram num navio negreiro e em péssimas condições, porque eles viam na parte do porão do navio. Muitos não conseguiram chegar aqui no Brasil, morreram antes e foram jogados no mar. E os que conseguiram chegar ao Brasil foram escravizados. Então, eles vieram à força de suas terras e foram escravizados. Aqui no Brasil, foram forçados a trabalhar principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar e na mineração, tá? O Brasil foi um dos últimos países do mundo a proibir o trabalho escravo. Isso ocorreu em 1888, ou seja, há menos de 150 anos. Os descendentes dos africanos escravizados ainda sofrem as consequências desse período. Que período é esse? A escravidão, tá? Então, os filhos dos africanos escravizados, os netos, os bisnetos, os descendentes, ainda sofrem por causa desse período. As consequências. E que consequências são essas? Primeira, tá? Que está sendo citada aqui no livro. O analfabetismo entre os afrodescendentes é bem maior do que entre a população branca. Então ainda existe muito negro, povos afrodescendentes que não sabem ler, tá? Existem mais negros que não sabem ler do que pessoas brancas, consideradas brancas. Outra consequência, os rendimentos financeiros da população branca são maiores do que as da população negra, ou seja, os brancos recebem muito mais do que os negros, a população negra. Isso é uma das consequências. E a maior parte da população que chega às universidades é branca e não negra. Então, isso é uma das consequências. A escravidão foi proibida? Sim, mas as consequências da escravidão ainda permanecem, tá? Infelizmente, porque todos nós temos os mesmos direitos e nós somos do Brasil. E o Brasil é composto por branco, negro e índio. E todos somos iguais. Temos aqui, ó, algumas manifestações culturais que são descendentes de afro, tá? Da África, do povo africano.
são chamadas as manifestações afro-brasileiras, porque veio da África para o Brasil, tá? Temos aí Festa de Iemanjá, em Salvador, Bahia, 2019. Salvador é considerada a maior cidade negra fora da África, com 8 a cada 10 habitantes autodeclarados pretos e pardos. Então, aqui tem a Festa de Iemanjá. 25ª Caminhada pelo Fim da Violência e do Ódio pela Paz em Salvador, na Bahia, 2019. Temos aqui, ó, baianos, né? Povo negro. Temos aqui protesto contra o racismo e a violência contra pessoas negras em São Paulo, em 2020. Vidas negras importam, tá? Tem outra aqui, roda de capoeira, mistura de dança e luta, que tem origem nos povos africanos trazidos à força ao Brasil, em São Paulo, 2019. Então, capoeira, uma manifestação cultural. Mulher vende cocada, culinária de influência africana, em Porto Seguro, na Bahia, 2019. Aqui temos, com a ajuda do professor, junte-se a um colega para resolverem a atividade. No caderno, faça uma lista citando as manifestações culturais de origem afro-brasileira presentes no dia a dia de vocês. Então, no seu dia a dia, existem essa manifestação cultural aqui de Iemanjá? As pessoas vão para o mar para fazer oferendas a Iemanjá, e para o povo afrodescendente, Iemanjá é a mãe das águas, tá? Perto de você existem manifestações culturais como a capoeira, a venda de comidas típicas da África, como a tapioca, o vatapá. Existe isso perto de você? Faça uma lista, tá? Das manifestações culturais afro-brasileiras presentes no seu dia a dia. Pode pesquisar no Google, tá? Pode pesquisar em livros. Se sintam à vontade para pesquisar e fazer uma lista, tá? Uma lista é uma relação de várias manifestações culturais, tá? Presentes no seu dia a dia, tá certo? Você já presenciou a capoeira? Você vê isso? Você já presenciou a parte culinária da África, tá? Existem pessoas vendendo comidas típicas da África que vieram da África perto de você? Músicas também africanas. Tem músicas, tem danças, tem festas africanas. Então, faça uma pesquisa e nessa pesquisa faça uma lista indicando somente aquelas manifestações afrodescendentes presentes no seu dia a dia, tá certo?